Construindo Saberes de hoje vai abordar um tema bastante polêmico que vem repercutindo bastante nas redes sociais, Rogério Kebler. De tão polêmico, a gente resolveu fazer 2 programas sobre essa temática, iniciando pelo primeiro. Reforma do ensino médio, Quintana. No primeiro momento, vamos explicar o que é a reforma e, no segundo momento, vamos debater os pontos positivos e também os pontos desfavoráveis que a reforma propõe. Para isso, nós temos 3 especialistas. Quem são eles? Apresenta para nós, Quintana, por favor. O nosso time hoje para conversar sobre essa temática tão polêmica é o professor Odilon Machado, do curso de História do Centro Universitário Franciscano. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado pelo convite, a possibilidade de estarmos aqui partilhando essa reflexão com vocês, jornalistas, os telespectadores, professor Avanil, de Pró-Reitor de Extensão, professor Marcos também, de Filosofia. Nós que agradecemos pela sua presença. Também está presente conosco a professora Vanilde Visorin, que é a nossa pró-reitora de graduação da instituição. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado pelo convite também de estar aqui. E esta é uma provocação que a pró-reitoria de graduação já fez há algum tempo dentro da instituição. Então, eu queria cumprimentar a TV Unifra por ter aberto esse espaço para discutir esse tema tão pungente e tão atual em relação à educação brasileira. Mais uma vez, nós que agradecemos para a reitora e o nosso outro convidado é o professor Marcos Alexandre Alves, coordenador do curso de Filosofia. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. Inicialmente, quero agradecer o convite e dizer que é uma grande satisfação estar aqui dividindo esse momento, esse espaço, sobretudo para discutir um tema tão importante que ataca e envolve a nossa educação em nível básico, né? Sobretudo o ensino médio. Para podermos aprofundar bem essa temática, a gente resolveu já de cara distribuir em 2 programas para a gente conseguir de fato conversar com calma, elencar os pontos polêmicos, os pontos positivos, e inclusive alguns pontos que foram deixados de lado nessa reforma. Então, para começar essa questão do programa da reforma da educação, da reforma do ensino médio, quais são os principais pontos que chamaram a atenção? Eu tenho alguns aqui que eu queria partilhar com vocês e, por favor, vocês podem colocar a opinião de vocês já de imediato, se existem outros ou se é por aí. Algumas mudanças cruciais seriam desde a grade curricular, que hoje nós temos 13 disciplinas obrigatórias no ensino médio, nós passaremos a ter 60% de carga horária básica, da Base Nacional Comum Curricular, e as outras e o restante, 40%, seria optativo por parte do aluno, onde ele poderia fazer desde uma grade comum ou específica dentro da área de ensino. A questão dos professores, que poderiam lecionar também pessoas classificadas ou rotuladas com um notório saber, e não só especificamente na formação da área que seria lecionada a disciplina. Em relação a estudos e práticas na área de artes, educação física, filosofia e sociologia, aí é a questão da termologia, mas deixaria de ser obrigatório no sentido de disciplina, de oferta de disciplina, passaria ou ser ofertada mediante uma questão interdisciplinar com as demais disciplinas, ou então como uma espécie na faculdade a gente chama de cadeira optativa, como se fosse uma disciplina optativa escolhida pelo aluno. Desses pontos, teria mais algum que mais chame a atenção em relação à reforma no primeiro momento? Seriam esses? Entre outros, né? Entre outros, mas os que mais chamam a atenção de mudança drástica seriam isso. Eu posso começar, então, por favor, professor, o debate. E eu queria dizer o seguinte: a reforma do ensino médio, ela vem sendo colocada na mesa de discussões há muito tempo. A necessidade da reforma do ensino médio. Como está hoje o ensino médio, ele prepara apenas para um processo seletivo para entrada no ensino superior. Então, hoje, ele praticamente é uma etapa que o estudante tem como objetivo a chegada no ensino superior. Que precisa ser cumprida. Que precisa ser cumprido, por lei. Então, o tema da reforma, eu diria assim, era uma reforma necessária, em primeiro lugar. Acho que esse é um ponto. Depois nós vamos levantar outros pontos de por que ela é necessária e por que a gente também tem críticas a ela, né? Mas o que ela traz de pontos positivos, que eu vou salientar em primeiro lugar os positivos, para depois a gente chegar na parte problemática. Eu penso, uma das questões que está colocada na lei, que é o aumento da carga horária do estudante. Então, isso é um ponto positivo. Segundo ponto, que eu acho que é a questão da escola em tempo integral. Embora seja uma implantação gradativa, mas a escola em tempo integral está prevista nesta lei que foi aprovada. E o outro ponto
mais dois que eu salientaria aqui, para depois os colegas também acrescentarem alguma coisa. A questão da flexibilização curricular, que merece uma discussão não somente em nível de ensino médio, mas também em nível superior, que é a questão da flexibilização curricular, que segue a mesma linha das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação, que já estão sendo implantadas desde 1997, que ainda não estão totalmente compreendidas pela própria classe que trabalha no ensino superior, classe de docentes, né? E uma outra questão que eu acho importante salientar é a questão do ensino profissionalizante, que está contida também nesta medida provisória que foi aprovada. Entre outras questões, eu deixaria isso aqui para ouvir também os colegas. É só para complementar, então, o que mudaria em relação à carga horária passaria de ser o turno integral, como a professora salientou, de 800 horas para 1.400 horas anuais. Isso. Seria essa grande mudança em termos de horas, aulas. Professor Diogo, professor Marcos Alexandre? Bom, eu poderia dizer também que nesta questão, que eu entendo também que seja positivo, de atingir o ensino, a questão integral, né, que é uma questão progressiva, né, quer dizer, uma adaptação, porque como toda lei se vai ser aplicada de imediato, causa talvez um impacto maior de adaptação ao processo, né, seja numa estrutura escolar, no caso ensino médio, né, como nas universidades em preparação de professores, por exemplo. Então, segundo a lei está colocando, né, inicialmente de 800 para 1.000 horas e para chegar às 1.400. E aí teria um prazo aí maior, em torno do máximo 5 anos. Embora, na base curricular, é outro processo interessante na adaptação, que a Base Nacional Curricular Comum, ela tem um prazo inicialmente de 1 ano, esse ano de 2017, para fazer então toda essa questão que você se referiu no início, em relação ao que é obrigatório, o que não é obrigatório e depois, inclusive, em relação a este eixo formativo, que são as áreas e o próprio ensino profissionalizante. Então, eu acho que um elemento também que eu acho interessante, justamente positivo, é que haja uma adaptação progressiva. Previsão que para 2018 teríamos uma migração, então, do atual sistema para adaptação, então, para este novo sistema. E aí, 2019 seria, então, o início, propriamente, né? E mexeria também com o Exame Nacional do Ensino Médio ou os vestibulares, que teriam que se adaptar um pouco a esta realidade. Outro elemento que eu gostaria de colocar como positivo também, na mesma linha que a professora Vanessa coloca, que é a questão de teria mais aportes financeiros também. Eles apontam que, em termos federativos e o Distrito Federal, o governo se disponibiliza, né? O Fundeb, entre outras coisas, pode dar um impacto positivo na estrutura financeira, que é um dos grandes problemas, né, que nós temos no Brasil, inclusive atual, a questão dessa nossa, enfim, a crise financeira. E com isso, então, a educação teria este aporte, né? Então, nesse sentido, creio que seja importante, digamos assim, no aspecto mais positivo. E também no sentido que haja uma flexibilidade, né, embora depois entraremos nas polêmicas, né, em relação às áreas e a própria obrigatória ou não das disciplinas, né, que haja uma saída um pouquinho dessa relação de área de conforto, muitas vezes, que o professor tem na sua disciplina específica. Então, hoje, né, vários países, inclusive aqui, apontaria para o que nós teremos uma interdisciplinaridade, quer dizer, uma relação de área que é necessária e importante, além da própria disciplina, né, que aí, então, ainda está em aberto, porque nesse sentido é muito genérico, né, o próprio medida provisória, então, né. E salientar também que essas medidas, se nós olhamos historicamente, se nós olharmos lá na década de 60, na época da ditadura civil-militar brasileira, né, nós tínhamos, então, o ensino clássico, o ensino científico, né, que as pessoas optariam, então, por entrar na área, digamos, das humanas ou de letras, no clássico, científico, das exatas. Então, dava esta possibilidade. E a partir da reforma de 1971, da LDB, proporciona também o ensino técnico, que agora, então, com essa proposta, tenta retomar esse objetivo dentro de um outro patamar e congregando um pouco a própria área, as opções e, ao mesmo tempo, o técnico. É um processo em formação, né? A Base, então, Nacional como curricular que vai apontar para isso, né? E depois passaria pelo Conselho Nacional de Educação e, finalmente, a aprovação do ministro. Então, alguns elementos iniciais, então, em relação à questão que eu acho que é extremamente positiva. Professor Marcos Alexandre? Eu só queria sublinhar alguns aspectos que foram destacados. Primeiro, é que há um consenso entre os pesquisadores, a comunidade educativa, de modo geral, de que, de fato, o nosso ensino médio precisa passar por um processo de qualificação, no meu juízo. O que se discute é a forma como ele foi apresentado, né? Me parece que ele foi apresentado de um modo apressado,
de um modo fora de hora, né, pouco discutido, embora já existam discussões, mas pouco discutido no sentido de envolver mais a comunidade escolar, né? Destaco também no sentido de que me parece que a sociedade precisaria participar mais, os educadores teriam ter sido ouvidos mais, né? E isso, a meu juízo, pode comprometer a implementação dessa legislação. Eu diria ainda que não se trataria, a meu juízo, tanto de uma mudança programática. Eu penso que nós precisaríamos pensar numa mudança paradigmática, no sentido já que foi apresentado. No sentido de, talvez, envolver os professores, pensar em qualificação docente, de modo que eles pudessem pensar mais acerca da sua prática, da sua postura, das suas metodologias e tal. Porque, do contrário, nós podemos ter o melhor currículo, a melhor estrutura física, né, à disposição, que a nossa educação pode continuar agonizante. Então, eu vejo alguns aspectos aí problemáticos. Também penso que se faz necessário que a escola e o professor tornem a educação um pouquinho mais interessante, né? Ou seja, que parta do mundo do estudante, não para ficar no mundo do estudante, mas que parta desse mundo para fazer com que se chegue ao mundo do conhecimento, da ciência, da cultura, dos valores e etc. No sentido de que esse ensino seja mais significativo, de fato, para o estudante, para a sociedade enfim, né? Então, assim, o que eu detecto é que, de fato, a nossa educação ela é bastante abstrata hoje, né? Como foi dito antes, imagina 3 anos com 13 disciplinas distribuídas, envolvendo um público de 14, 15, 16 anos, né? Que, obviamente, se interessa muito pouco por essas disciplinas que são abstratas, pouco significativas. Então, de algum modo, se faz necessário uma reforma. Já foi dito, a flexibilização é um ponto importante, que eu acho. Acredito também que o aumento do tempo do aluno na escola é importante, né? Eu acho que isso é significativo, né? Porque a educação hoje ela não atende mais os interesses do estudante, dos pais, da sociedade como um todo, do mercado e principalmente dos anseios da nossa sociedade. Então eu penso que ela tem elementos positivos e que de certo modo vai mexer um pouco com essa estrutura engessada. Essa implantação ela se daria de uma forma gradativa, seria gradativamente. Até 2024, o plano prevê que 50% das escolas estejam atendendo os alunos em tempo integral. Isso ainda, até 2024, seria um índice baixo na percepção de vocês? Eu acho que o problema não é muito a questão do número, do percentual. Para mim, já entrando na problemática, eu diria que quebra o princípio da equidade. Hoje o estudante, nós sabemos que das situações das escolas hoje, da questão da formação de professores, etc. E aquele estudante que gradativamente consegue entrar numa escola de tempo integral, com esse aporte financeiro que o Dilon se referiu, certamente era uma escola mais bem preparada para enfrentar as mudanças que estão aí. Aquele estudante que fica no modelo antigo, ele não vai ter a mesma oportunidade do que o outro estudante. Só que na hora de concorrer à entrada da universidade ou um estudo continuado, vamos dizer assim, que não necessariamente necessita ser na universidade, mas pode ser em outros espaços, esse estudante não teve a mesma oportunidade. Vai estar em desvantagem. Vai estar em desvantagem. Então, o que seria o ideal? Que a escola fosse implantada tudo ao mesmo tempo. A gente sabe que tem problemas financeiros, problema de espaços, entre tantos outros, né? Mas esse princípio da equidade, para mim, é um grande problema que não foi atacado na medida provisória, nessa lei, e que pode trazer prejuízo aos estudantes, principalmente em diferentes zonas desse país, em diferentes estados desse país. Então, aqueles que estão em lugares mais abastados, mais desenvolvidos, certamente terão mais oportunidades, em detrimento dos demais, né? Professora Vanil, a gente conversava antes do começo da gravação e eu já questionava vocês os principais pontos que vocês achavam problemáticos. Uma das maiores reclamações dos educadores foi justamente, como os professores já colocaram, a falta de diálogo com os educadores antes da elaboração
porque quem está frente ao aluno, quem sabe a situação Sim, das sim. escolas e de que forma realmente se faz o ensino no nosso país. Primeiramente, o que vocês elegem como principal aspecto negativo, além dessa questão de direitos iguais aos estudantes, mas falávamos antes provavelmente sobre a questão da formação desses professores, desde trabalhar o aspecto interdisciplinar em sala de aula, mas também a questão dessa renovação por esse processo transitório que em nenhum momento foi colocado isso, né? Bom, eu tenho vários pontos assim questionáveis do meu ponto de vista. Primeiro, eu acho que uma mudança da LDB, que demorou muito tempo para ser aprovada no país, porque ela estabeleceu uma discussão em vários níveis, com sindicatos, com escolas, com universidades, etc., com todas as forças vivas nacionais, assim, nós conseguimos aprovar uma lei de diretrizes de base da educação nacional, lá em 96. E agora nós temos uma mudança muito séria por medida provisória. Então, esse para mim é um ponto que vai comprometer, no meu ponto de vista, a sua implantação. Segundo ponto que eu elenco como problemático, vocês podem até me contestar, com certeza, né? Sim, com certeza. A discussão da problemática da educação básica como um todo. Então, nós separamos o ensino fundamental do ensino médio. Eu acho que a educação básica, ela sofre dos mesmos problemas. Então, ela devia ser discutida no seu bojo como um todo. O outro, que eu já falei no outro recentemente, que foi a questão da quebra do princípio da equidade, que eu acho que os estudantes todos devem ter o mesmo direito, as mesmas oportunidades. E uma questão assim que para mim é fundamental, porque o professor é a mola mestra para a implantação dessas reformas. Se nós não trabalharmos a questão da formação de professores, eu vejo com muito problema a sua implantação. Acompanhando mesmo aqui dentro a experiência que eu tenho na Pró-Reitoria de Graduação, só vou pegar o princípio da flexibilidade, que é um ponto positivo, que eu salientei muito positivo, acho que os colegas também concordam com isso. Nós temos dificuldades, porque nós recebemos professores que têm uma formação de tempos atrás, então a tendência é repetir o modelo pelos quais eles foram formados. Então, só esse princípio da flexibilização ela mereceria um debate com todos os professores da educação superior que trabalham na formação de professores e também aqueles professores que trabalham no dia a dia na educação básica. Então, esse para mim ele não veio acompanhado de um programa de capacitação de professores relacionado especialmente às novas tecnologias que nós não podemos ignorar e novas formas de conteúdos e novos conteúdos, a questão da interdisciplinaridade que o professor se referiu, etc. Então, isto para mim é um grande ponto que eu coloco como interrogação e eu acho ele muito, muito forte. E a outra questão, depois eu vou deixar os colegas também falar um pouquinho, que é uma preocupação minha, é que todos esses conteúdos dessas 4 áreas formativas que estão elencadas na reforma, elas estarão contidas, definidas mais propriamente dito, os seus conteúdos na BNCC, Base Nacional Curricular Comum, mas que isso define apenas 60% dos conteúdos. E os outros 40% eles serão definidos pelos sistemas estaduais de educação. Então, a minha preocupação é pelo fato de não ter um programa de capacitação de professores, que esses 60% se tornem os 100%. Essa para mim é a grande preocupação. Não só em relação à BNCC agora. A preocupação que eu tenho não é apenas em relação à BNCC que virá para o ensino médio, como também aquela da ensino fundamental que já foi posta. Que é o mesmo problema, por isso que eu saliento, é a mesma problemática, a educação básica é como um todo e não separado. Então, o fato de vir separado só para o ensino médio, para mim é um grande problema também. Bem, eu creio também que em relação aos professores, também que a professora levanta, eu acho que outro elemento que é uma grande preocupação aí na própria escola, além, é claro, na formação de professores, é exatamente o que você coloca em relação quais as disciplinas que realmente vão compor essa nova base curricular. Porque se nós temos atualmente 13 disciplinas, né, consolidadas, né, que faz parte de uma construção da cidadania, do conhecimento nas várias áreas, por isso que é ensino básico, né, não ensino superior, mas aponta para esse caminho, creio que aí, por exemplo, quando fala na lei, né, que teremos o ensino de matemática e português, por exemplo, não fala que é uma disciplina de português e matemática.
Fala, por exemplo, que tenhamos uma língua, a língua inglesa, e aponta a possibilidade de uma segunda língua, que seria o espanhol. O inglês seria obrigatório. Seria obrigatório, uma segunda língua e prioritariamente o espanhol. Quer dizer, não está consolidado propriamente como disciplina, conteúdos. Em que disciplina teria os conteúdos? Né? Essa é uma questão fundamental para o professor, principalmente aquele que é formado na sua disciplina, embora tenha a sua relação de área de disciplinaridade. Como coloca também, aí eu acho que é um elemento interessante, quando coloca a questão do ensino, por exemplo, de artes, e aponta a lei que pode ser prioritariamente as questões regionais. Eu acho que esse é um dado interessante na lei, né? Busca valorizar as suas regiões, mas volto a dizer, no caso como estudos e práticas, como educação física, como filosofia e como sociologia. Então, alguns até podem se colocar assim na própria polêmica. Bom, teremos uma disciplina de história com conteúdos de filosofia e sociologia? Ou teremos uma disciplina de sociologia com conteúdos de filosofia ou de história ou vice-versa? Então, para os professores, embora tenhamos a possibilidade da área, essa relação maior, que é importante, mas não podemos deixar também de pensar a disciplina e a formação desses professores. E como é que se fazia essa adaptação? Também é colocada na lei, por exemplo, que dependendo da situação, o professor pode dar mais de uma disciplina, desde que tenha uma formação pedagógica complementar. Quer dizer, Exato. e que tipo como é que seria isso, né? E eu acho que também, até ainda na questão interessante de não só a reforma, mas garantir também, né? Não é só reforma. Por exemplo, a questão da EJA, ensino, né, de jovens e adultos, né? Que inclusive aqui em Santa Maria, tem algumas escolas que estão fechando turmas, estaria garantido. Assim como o estudo regular noturno, mas não diz de que forma e nem quais disciplinas. Seria da mesma forma, por exemplo, no turno manhã ou tarde, que normalmente ensino médio é pela manhã nas escolas. Então, acho que essa apreensão, né, dos professores em relação às suas práticas docentes, né, dentro dessas estruturas ainda é uma coisa muito, ou em outras palavras, é uma lei muito generalista, mas que aponta para a BNCC, então, a maneira de encaminhar. E aí, então, fica naquela expectativa, né? Afinal de contas, para o aluno e para o professor, né? E sem falar na escola, né? A questão das áreas, né? Como a linguagem e suas tecnologias, matemáticas, ciências tecnologias, a ciência, no caso, as ciências humanas e sociais. Quer dizer, de que forma estas áreas vão atuar, né? Então, essas questões ainda são muito superficiais, apontam caminhos, mas não há realmente uma definição. E caso houver, então, uma ideia, quem sabe nessa segunda fase, já que na primeira não tivemos uma discussão maior entre os professores, as universidades, as escolas, quem sabe aí possa abrir um leque de discussões. Então, e ao mesmo tempo a lei coloca que haja uma integralidade em termos culturais, sociais, né, que o aluno tenha essa formação. Mas será que essa formação de forma fragmentária ou que tem as suas opções, como por exemplo, você pode uma escola ter opção de uma determinada área, mas não ter naquela escola, ele vai ter que procurar outra escola? Né? Exato. Então, são questões realmente muito polêmicas que mexem com as estruturas e que não estão muito claras na lei. Né? O aluno se submeteria a fazer a determinada área que a escola oferece? Já que ele faz a opção, né, teria que ter a demanda. Ele pode não ter opções dentro da sua Tem cidade. que acabar fazendo a área que a escola dele oferece. Com certeza. Que liberdade é essa que ele teria de escolher um itinerário, né? Se a escola, muitas vezes, e certamente não terá condições de disponibilizar todos os itinerários, porque isso demanda de estrutura, demanda de professores, demanda de uma série de coisas. Então, realmente, assim, eu não sei até que ponto o estudante vai poder fazer a escolha em função da determinação posta pela própria escola. E por outro lado, eu diria, eu não sei se os estudantes em nível que eles se encontram de 14, 15, 16 anos, eles terão efetivamente condições de fazer uma opção de fato. E o que seria? Aí que certa, né? O que seria a prioridade? Apesar de que as escolas terão um compromisso de oferecer uma formação nesse nível. Mas eu não tenho certeza de que de fato há uma verdadeira liberdade. Vocês não acreditam que todas as escolas conseguiriam garantir tudo isso que a lei traria como promessa de reforma? Com certeza. A escola pública acho que não vai conseguir. Os 5 itinerários. Os 5 itinerários tem que ter uma super estrutura. Na situação atual já está em dificuldade. Imagine uma mudança. O senhor falava na oferta a gente falava que o inglês será obrigatório, mas a escola pode
oferecer também uma segunda língua, preferencialmente o espanhol. Preferencialmente. Aí já pode haver uma grande diferença. Podemos ter escolas que oferecerão as duas línguas e talvez a escola que tem menos recursos, uma escola pública, por exemplo, vai se deter somente ao inglês, ao ensino do inglês. Pois bem, exatamente essa é uma questão a ser considerada. E tem um outro elemento que eu considero importante aí também, na escolha dos itinerários, que está diretamente associado à questão da desigualdade social que a professora Vanilde colocava há pouco, né? Se nós olharmos para o cenário, nós temos muitos alunos que são oriundos de classe C e D, né? Que demandam se inserir no mercado de trabalho, que demandam, né, se inserir quanto antes no mercado de trabalho. Me parece que a escolha desse estudante será por seguir um itinerário profissionalizante. Por outro lado, a classe A e B pode fazer uma opção por um ensino mais propedêutico, de cultura geral, que o habilite a dar continuidade aos seus estudos em nível superior. O problema todo é a desigualdade que isso pode proporcionar, né? Nós vamos criar uma certa separação entre aqueles que decidem, né, e aqueles que eventualmente irão se submeter a determinados comandos. Eu vejo isso como algo assim discutido, né, problematizado e, enfim, aprofundado. Vamos seguir desse ponto no nosso próximo programa, que a gente vai discutir sobre essa questão da reforma do ensino médio, porque esse Construindo Saberes, infelizmente o tempo chegou ao fim, mas como já anunciamos no início do programa, passou muito rápido, a gente tem muitos assuntos, como a gente quer discutir de forma aprofundada, a gente segue esse debate no próximo Construindo Saberes. Não sai daí, eu agradeço os professores, mas eles seguem conosco, só que você só vai poder assistir daqui a uma semana no próximo Construindo Saberes. Obrigado, Rogério Kerber. Obrigado aos nossos convidados, até o próximo programa. A você, fique ligado na programação da TV Unif. Até mais. Até mais.